Na produção, frutas que caem no chão. No transporte, grãos são soprados ao vento. No mercado, legumes que apodrecem. Na geladeira, estragou, vai para o lixo. E assim, o que era belo, real, vai dando espaço ao invisível. Essa cena, que eu via quase 3 anos atrás, ela mudou o rumo da minha vida. Quando eu olhei para esse mamão, toda a minha vida, tudo que eu já tinha feito, passou na minha cabeça naquele momento. Então, eu queria começar a falar com vocês, contando um pouquinho do que dentro de mim faz esse lado de fora melhor. Eu tive uma infância de muita imaginação. Eu queria ser astrônoma e eu queria ser lixeira. E eu passava muito tempo no quintal da minha avó, aprendendo sobre as plantas que curam e navegando por aqueles espaços, conhecendo mais e mais essas plantas e o poder que a natureza tem. Na adolescência, eu tive muita preocupação com o lado social. Eu lia muito, trabalhei num albergue noturno e isso me fez entender o que é essa situação de vulnerabilidade. Também escrevia livros em braille. Então eu consegui entender muito esse lugar de pessoas que falta algum sentido, outros precisam se expandir. Quando fui estudar, fui fazer física, com iniciação científica em astrofísica. O céu sempre me atraiu, sempre, sempre. Mas aí chegou um momento que eu percebi que as leis do universo não estavam explicando tudo para mim. Me voltei para as leis dos homens, fui fazer direito, estudei direito, trabalhei em muitas empresas na área jurídica, depois na área editorial, e até o dia que eu caí naquele mamão. E quando eu vi aquele mamão, eu entendi que o belo da vida é a gente se aproximar mais e mais de um conceito mais minimalista. É a gente sorver a fruta por inteiro, é a gente entender cada partezinha das coisas da vida, né? E dar valor para tudo aquilo que a gente tem. Nesse conceito de minimalismo é que eu acho que a gente encontra a plena felicidade. Mas voltando lá para o mamão, eu estava em casa e a gente resolveu fazer geleia, eu e meu filho. E aí fui com o Pedro no CEAGESP. Caminhando no CEAGESP eu começo a ver pilhas de mamão, de abacaxi, de manga, absolutamente jogadas e largadas, ou na frente dos boxes, ou nas caçambas ao lado. E aquilo me incomodou profundamente, porque naquele momento caiu para mim, como se tivesse desmanchado um castelo mesmo, toda essa noção de certo, errado, de próprio, impróprio, de bonito e de feio, virou estranha. Porque aquele mamão eu teria na minha casa e estava ali no lixo. Ou poderia servir para alimentar tanta gente e estava ali no lixo. E aí a gente concebeu o Comida Invisível, que é um projeto de educação e conscientização de combate ao desperdício de alimentos. Mas como ninguém faz nada sozinho, eu tenho 2 sócios nesse projeto, que é o Sérgio e a Flávia, e a gente tem muitos e muitos anjos que emprestam asas ao Comida Invisível para que ele possa alçar voos. Para a gente entender o desperdício de alimentos, a gente tem que perceber que a gente está falando de algo que é da escassez na abundância. E por que eu falo que desperdício de alimentos é escassez na abundância? Porque se a gente for pensar, um país como o Brasil, por exemplo, é um país de muita abundância. Lá atrás, quando Pero Vaz de Caminha chega no Brasil, ele já fala das abundâncias das águas que tem, em se plantando tudo dá. Ou seja, o Brasil é farto, o Brasil é próspero. Existe, nas músicas isso está muito retratado, põe mais água no feijão. A gente é cordato por natureza, a gente gosta de receber. E para receber, eu acabo cometendo deslizes e vou desperdiçando mais e mais. E o que acontece com isso? O desperdício virou um problema
do mundo inteiro. Só que para ele ser um problema do mundo inteiro, ele precisa ser um problema de todo mundo. Cada um de nós nessa sala desperdiça, e os pequenos desperdícios nossos vão contribuindo para o grande desperdício. E desperdício, muitas vezes, porque eu elejo o belo, eu estetizo a existência. Então, o que acontece? Eu acabo entendendo que uma cenoura, ela precisa ser uma cenoura perfeita, aquela que fica bonitinha na gôndola. Se a cenoura nasce com 2 perninhas, ela vai ser descartada. Ela já é descartada no campo. Se ela chega no entreposto, ela também já é descartada, ou seja, ninguém quer. Se tem algum defeitinho numa fruta, num legume ou numa verdura, ninguém quer. Cabeça de peixe dá um belo pirão. A maioria das pessoas joga fora. E aí, o que vai acontecendo? Todos esses desperdícios nossos vão levando a um grande número. O mundo inteiro desperdiça 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. Isso significa que 30% de tudo que é produzido no mundo é descartado sem nunca chegar na mesa de ninguém. Alimentos bons e próprios que poderiam alimentar muita gente. Isso corresponde ao PIB da Suíça, que é um dos 10 países mais ricos do mundo. Eu não tinha a menor ideia, não sei se alguém daqui dessa sala tem, talvez o Luiz Felipe, o que é 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. E aí eu fui encher Boeings. E eu enchi 9.300.000 Boeings por ano, é o que a gente joga fora. Metade disso mataria a fome do mundo. Não teria mais fome. Se eu puser todos esses aviões, um do ladinho do outro, eles vão dar 17 voltas em volta da Terra. É muita coisa. No Brasil, isso não é diferente. O Brasil desperdiça algo próximo de 15 milhões de toneladas de alimentos. Existem 13 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. E se a gente considerasse que as pessoas comessem 2 quilos de alimentos por dia, o que é um exagero, cada um de nós fica super satisfeito com 1 quilo, a gente alimentaria 20 milhões de brasileiros. Ou seja, não haveria fome. Mas é claro que esse alimentaria tem toda uma questão aí de tecnologia, transporte, logística, perecividade do produto e tudo mais. Mas, para a gente, o principal aspecto dessa questão do desperdício é um afastamento do homem com a natureza. O homem passou a se sentir controlador e não parte da natureza. E quando a gente faz esse deslocamento, o que acontece? Eu acabo não percebendo que aquilo, não me conectando com aquilo que está na minha mesa, com aquilo que está no meu prato. Eu esqueço que alguém precisou plantar, que alguém precisou regar, precisou colher, precisou transportar, precisou cozinhar para chegar ali. E aí eu penso, não estou satisfeito, não quero mais. E descarto. E aí vai gerando esse grande problema no mundo, que o desperdício de alimentos é um dos maiores problemas do mundo. E é uma questão de hábito. Desperdício. E hábito é algo que a gente faz naturalmente. O cérebro, através da glândula basal, ele faz atividades automáticas. Então, a gente acorda todo dia, a gente escova dente, a gente tira carro da garagem sem nem pensar. São operações super complexas, mas a gente não pensa nelas. É a mesma história a questão do desperdício. Sair do desperdício é sair de um hábito. E por isso, a gente elegeu a educação como o principal aspecto para a gente sair dessa questão do desperdício. Então, esse repensar, ele é muito importante, porque se eu mudo, o mundo muda. Então, a gente faz várias atividades em escolas, em empresas, a gente faz orientação de merendeiras, tudo isso para levar um pouco de orientação para aproveitamento integral de alimentos e para reduzir mais e mais descartes. Nas nossas redes sociais a gente fala muito sobre isso. E agora a gente vai começar um
treinamento, não é treinamento não, a gente vai co-criar com alguns alunos das ETECs, das Escolas Técnicas de São Paulo. A gente vai poder falar com até 2.000 alunos, são 144 horas de treinamentos que a gente vai entender quais são as situações daquele local e a gente vai construir juntos projetos para levar para as comunidades de combate ao desperdício de alimentos. E por quê? Para que cenas como essas parem de existir. Isso é uma cena corriqueira no CEAGESP. Esse é um catador. Ele vai e ele pega do lixo. O Comida Invisível, ele começou com um food truck, que eu queria mostrar um videozinho rápido para vocês. A gente pega os alimentos do CEAGESP. Cada saída do truck, meia tonelada é preparada de alimentos que são alimentos que iriam ser descartados, é preparada. Metade disso vai para fazer ações de educação, então numa grande praça, e a outra metade vai sempre para uma comunidade. Neste vídeo, a comunidade era a comunidade Portelinha, que é construída onde antes era um lixão. E para a gente poder ter voz, porque a gente sabe que desperdício é uma coisa grande, é um problema grande, a gente sabia que a gente não podia fazer nada sozinho. Então a gente foi procurar pessoas que abraçassem essa causa conosco e se tornassem embaixadores dela. Então pessoas, formadores de opinião, aqui tem uma pequena parte deles, eles se engajam junto com a gente, dão as mãos e nos ajudam a replicar todas as nossas informações, as ações, as questões ligadas à educação. E aí a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que podem ser impactadas graças à voz desses nossos embaixadores, desses nossos anjos. E uma outra parte para a gente combater o desperdício é trabalhar com questões relacionadas ao correto destino. Aquilo que não é lixo não pode ir para o lixo. E pensando nisso, em dezembro do ano passado, a gente lançou um aplicativo que, por geolocalização, ele conecta, de um lado, quem tem alimentos bons e próprios, então hotéis, restaurantes, supermercados, que perderam o valor comercial, com ONGs, causas e pessoas que precisam desses alimentos. Durante a navegação do aplicativo, tanto doador quanto donatário, eles passam por um processo que tem as políticas de boas práticas da Anvisa. Então, ali eles sabem como armazenar, como combater contaminação cruzada, enfim. E isso está sendo muito bacana. Acho que a gente tem tido o sucesso de vários restaurantes aderindo à causa, inclusive de grandes chefes, que também nos ajudam muito aí na questão do Comida Invisível. E uma outra questão é, então, se eu tenho alimento bom e próprio, eu deveria doar para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ou, por último, fazer a compostagem, mas jamais ir para o aterro, porque se vai para o aterro, esse material vai se decompor em gás metano, que é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Se desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o 3º país mais poluente do mundo. E pensando nisso, a gente lançou
a composteira, comida invisível, que é uma composteira elétrica, para começar a criar esse repensar, né? Esse novo hábito na vida das pessoas. E por que isso, gente? Porque eu acredito que chegará o dia que uma simples cenoura, observada com frescor, desencadeará uma revolução. Muito obrigada.